Correria tão grande, cara. Hoje também eu era para ir na UEM fazer os ensaios de tração. Olha esses corpinhos de prova aqui, ó. Ah, irado. E PET grafeno. E eu Irado. queria ver essa diferença, né? Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E eu sou o Alan Rodrigues, sou engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica na área de materiais. E hoje a gente vai falar tudo que a faculdade não ensina sobre projeto do produto e ferramental. Principalmente ferramental, né, Alan? Principalmente, produto até ensina, né? Ferramental que o bicho cara. pega. O problema é que não dá para falar um sem falar no outro, né, cara? Pelo menos eu não consigo Não enxergar, cara, isso daí, um sem o outro. Assim, pois dentro... É quando você tá falando assim, o que é a faculdade? O que a faculdade não fala de ferramental ou de produção? É mais fácil pensar o que a faculdade fala de ferramental, né? Caramba, tem um monte de coisa que não fala, então. Cara, na faculdade, pra você ter ideia, Hulk, lá eu aprendi que molde tinha um macho, tinha uma fêmea, o molde abria e saía a peça. Uhum. Tá, mas, cara, mas como assim? Eu ouço o pessoal falar que projetar molde é difícil, é complicado, não é só macho e fêmea. E até o pessoal faz curso de software, fala lá, esse curso aqui é para ensinar a fazer molde de plástico. Uhum. Aí o cara aprende a desenhar uma peça e extrair macho e fêmea. Tá, isso é o molde para eles, né? Ter o macho e uma fêmea é o molde, mas, cara, não é. Tem tanta coisa aí no meio que não se fala que chega a ser até triste e frustrante para quem compra esse tipo de curso. Puta, é foda tanto pro. E é foda tanto pra quem compra, né, cara? Mas na hora que você vai projetar, na hora que você vai pensar, você fala, cara, como assim? Aí o cara toma um susto, né? Tá falando com o cliente, você, cara, nossa, esse molde vai sair 60 mil reais. Eu falei, cara, esse dia dá graças a Deus, cara, o tamanho dessa peça, 60 mil reais, tá muito barato, cara, porque vai ser roto, Exato, né? E daí eu pensei no exatamente. processo de roto para ele não queria, que ele tinha um Uhum, puta preconceito. Eu falei, cara, roto uhum. para peça grande é excelente, é fantástico. Não, eu quero fazer injetado. Tá bom. Aí fizeram coisa, 700 mil reais. Então, exatamente. Então, às vezes as pessoas já vêm à cabeça com a ideia de fazer injetado. Eles Cara, adoram, é né? Tem muito uma legal lenda, você né? injetar uma peça. A produtividade que você tem é muito boa. Só que às vezes o cara não vai vender 10 mil peças no ano Não, ou 10 mil peças no mês para não. compensar. Então, se o cara assustou com 60 mil por rotamoldagem, né? Imagina para injeção. Então foi Nossa, 700 de injeção, cara. Ele olhou, foi esse preço, foi pois 60 é. mil. Aí a gente falou, não, mas eu quero injetado. Eu falei, olha, injetado não vale a pena. Não, quer, tá bom. Aí fizemos injetado. Aí seu 700 pau. Ele, pô, mas tá certo isso? Falei, tá, cara, é isso aí. Tem um monte de ferramental que a gente vai fazer, tem um monte de Pois coisa, é. né? Mas você quer Sim. saber um negócio engraçado em molde, que foi uma coisa que eu tomei um susto, que assim, as faculdades pegam e não ensinam, cara. Uma coisa que eu acho assim, mais básica até do que macho, fêmea, ângulo de extração, que todo mundo fica desesperado, né? Ai, ângulo de Uhum. extração, cara, tem coisa muito pior, né? Sim. Mas esse negócio que é engraçado, quando você vira, eu lembro que eu viro para os alunos e falo assim: vocês sabem o que que é o molde? Aí fala, o molde, tal, Uhum. de tirar peça, tal. Falei, tá. E você sabe como é que funciona o molde, né? Aí explica um pouco. Aí fala, você sabia que o molde é diferente da cavidade? Ele falou, como assim? A gente geralmente faz, que a pessoa ensina molde, é normal ensinar molde fazendo tipo, o molde de um para barbutina, né, em gesso, fazer um molde de resina, né, ou um Uhum. molde para tirar peças em resina, um molde de silicone e tal. Falei, não, o molde é isso aqui. Eu falei, não, então, são duas coisas distintas. Vocês têm um molde e você tem a cavidade. Nesse caso, o seu molde e a sua cavidade são uma coisa só, né? Exato. Mas você Uhum. pode ter um molde enorme com trocentas cavidades, né? Tanto que copinho de plástico, Sim, você olha lá embaixo e vê uma numeração. Aí a exato. pessoa começa a entender, tipo, essa grande diferença. Porque as pessoas acham Isso. que aquele bloco que a gente vê é um molde, né? Assim, Uhum. ali Sim. tem uma cavidade. Não, tem o molde, você tem as cavidades dentro, assim, só esse conceito básico já Uhum. começa a ser uma coisa assim que o pessoal já toma um susto. Sim, Agora, e tem vários sistemas, né, dentro do molde. Então, tem o sistema de alimentação, tem o sistema de refrigeração, tem o sistema de extração, além de formar a peça. E para evitar ter essa desambiguação, muitas pessoas chamam, né, molde, a parte da cavidade, e porta-molde, aquela estrutura toda ao redor dela para fazer funcionar.
Você sabe que uma vez num projeto foi muito engraçado, cara. Por ter conhecido isso, uma vez eu trabalhei numa empresa, foi uma das poucas vezes que eu tive carteira assinada mesmo, assim, oficial, trabalhando numa empresa. Logo que eu saí lá do nó, tal. E eu estava trabalhando numa empresa que a gente fazia era em cima de um balde, mas era uns tanques é um balde, na verdade, mas a gente chamava de tanque de transporte, porque o pessoal do IPEM, lá da USP, eles trabalham com peças nucleares, com cargas nucleares, para poder mandar para os hospitais, para radiografia, para tratamentos assim, que usam radioterapia, algumas coisas assim. E essas cargas, elas são manipuladas, eu não sabia, são manipuladas pelo IPEM aqui da USP. Né? Aqui em São Paulo, e elas são enviadas de avião, então dependendo da meia-vida, tem cargas que tem meia-vida de 8 horas. Então tem que sair de lá, já decolar e ir pro hospital, às vezes, que está lá no Nordeste e tal. E daí a gente a gente pegava a base de um balde e dentro a gente fazia todo o container com uma parte em chumbo, mas com bastante isopor para travar, para não ter questão de movimentação. Então tinha uma mini cápsula que era em chumbo, que a gente colocava a carga, que já ia pelo IPEM, né? A gente colocava, o IPEM colocava, vinha essa carguinha, depois eles eram embalados nesse balde, travados, né? Então tinha a linha ali de embalamento deles, e depois mandados. E teve uma vez que tinha todo um esquema interno, então tinha a base para poder travar a peça, e travava com a tampa interna, e depois vinha o balde lacrando. E uma vez a gente mandou fazer aí, tipo, 10 mil dessas partes internas do balde. Aí, beleza, aí vai por coisa, a gente recebe uma carga, aí a carga é PS expandido, né? Então, poliestireno expandido. E aí a gente recebe a carga, tal, chega lá, começam a montar, cara, uma diferença de 1 milímetro. Não montava. Ah, tá dando um espaço, de uma diferença de 1 milímetro, tal, não sei o que lá. Ah, Hulk, vê teu projeto. Falei, porra, cara, aí meço meu projeto. Falei, cara, tem coisa errada. Aí olhava a peça, falava, não, mas tá faltando 1 milímetro, mas tem coisa errada. E daí eu sei que eu comecei a ver, e assim, tava faltando 1 milímetro na peça e não no desenho. Então, assim, a diferença entre eles estava dando um pau. Eu falei, cara, não pode ser, né? Tava dando 1 milímetro, acho que para cima. Dava 1 milímetro para cima, alguma coisa assim. Aí eu falei, meu, não pode ser, tá dando 1 milímetro para cima, mas como tá dando 1 milímetro? Aí eu comecei a aferir, medir com paquímetro, com régua, todas as peças, né? Que eram 5 componentes ali, ia encaixando uma na outra para poder montar dentro do balde. Aí eu olhava e falava, cara, por que tá dessa diferença? Não dá no desenho, o projeto tá certo, o que tá acontecendo? Aí, beleza. Ah, olha, talvez seja problema em tal coisa. O cara, tá bom, vou refazer agora, porque a gente falou, ó, o lote tá errado, manda. Fizeram mais 10 mil peças, mandaram, mesma merda. Nossa. Ai, caralho, mano. Aí eu fui lá com o meu gestor, né, o gerente lá, ele falou, meu, então vamos lá, né, que eu era o líder de projeto, era gestor geral. Falou, cara, vamos lá, que eu, tipo, só confio, vamos ver, né, se o projeto tá certo, você tá falando, vamos falar com eles. Que os caras estavam falando que não tá dando certo. Aí fomos lá na fábrica, uma fábrica que produz coisa de isopor bem grande, não vou falar nome e tal. Além de que os caras trataram a gente super bem, até não tem problema nenhum. Que faz caixa de isopor, tal, capacete, tal, mostrou lá o processo, blá, 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 legal pra caramba, tá uma maquinona insana. Aí chegou, ele começou, não, então eu falei, cara, olha, tá vendo essa peça? Ela tá dando uma diferença. Cara, e todas estão dando a mesma diferença. Eu tô achando que tem alguma coisa errada na peça. O molde tá certo? Aí vai lá e fala, eu falei, cara, me mostra o molde. Aí mostrou o molde, eu fui lá medir o molde. Tava batendo certinho com o desenho. Eu fiquei olhando, eu falei, cara, o molde tá certo, a peça tá certa. Tem coisa aí tem angu nessa merda aí. Aí eles falaram assim, não, cara, é verdade, nossa, tá certo. Pô, mas é verdade, a peça tá sendo com 1 milímetro maior, mas o molde tá certo. O que tá acontecendo? Aí começaram. Aí eu virei e falei assim, cara, vocês por acaso estão montando essa peça, injetando essa peça na injetora certa, ou vocês estão usando um outro molde, um outro porta-molde? Ou estão errando a injetora? Eu só vi engenheiro parar e falar assim. Putz. Aí ele correu lá para dentro, olhou, voltou e falou: a gente montou na injetora errada. Nossa. Então, como montou, tava tendo uma folga de 1 milímetro. Essa folga de 1 milímetro, né? Assim, era folga de décimo, só que a soma dava 1 milímetro. Então, essa folga que tinha entre o macho e os dois tacelos, né? Entre esses tacelos tal, dava aquela coisa, aquela distância que a peça completava.
porque eles Nossa. montaram a peça no porta-molde, um porta-molde que não era aquele porta-molde que era usado para tal injetora, era para outra injetora. Eu Nossa, falei, puta, velho, nesse Caramba, nível, cara, o problema é que de 1 mês e rolo. meio. Nossa, lição aprendida. Eu, Sempre faça um porra! porta-molde, um produto. É Cara, insano. esse é um grande, grande problema também. Então, tem muita gente que às vezes quer economizar no molde, no porta-molde, então acaba fazendo o mesmo porta-molde para vários produtos. E nisso, o cara que está ali o processista tem que ficar encontrando qual porta-molde vai aonde, posicionar corretamente. É um Puta trabalho merda. terrível. E para perder molde é fácil, né? Sim, sim, para No perder meio do molde é monte fácil. de aço, Cara, para perder molde é fácil, né? É, tem complica uma o coisa que eu risco. achei curiosa também nesse universo, principalmente quando a gente fez os baldes aqui que eram soprados, isso aqui aconteceu bastante, de como é um molde que os caras pegam e fazem uma peça, por exemplo, eles pegam aquela cavidade, aproveitam o bloco de molde, né? Que daí é só uma cavidade mesmo e um bloco, então é a mesma coisa, e e daí eles aproveitam esse bloco para fazer a usinagem para a nova peça, quando a peça é Uhum. maior. O que eu acho muito E, legal, isso que é o reaproveitamento desse molde, né? Você fez bastante exatamente. disso? É complexo pra caralho? Como é que funciona? Então, na verdade, você pode reaproveitar o molde, você pode até, por exemplo, manter o porta-molde, mas você quer lançar um produto novo. Perfeito. Vamos supor, o controle do Play 4 para o Play 5 mudou um pouquinho, mas vamos supor que não tivesse mudado. É, o Então, você 3, o 4 é essa poderia. mesmo, né? É. Isso, é quase. A geometria é praticamente a mesma, às vezes o posicionamento dos extratores é o mesmo lugar, refrigeração não vai mudar. Então, você trata só a questão da usinagem, a reusinagem da cavidade. Então faz a sua geometria nova, cria aquela textura, não sei se você viu do Play Vi, 5, que tem a vi. textura Aquilo do lá é X, textura triângulo, laser, cara. quadrado. Isso é insano. Nossa, que lindo aquilo lá. Sensacional aquilo lá. Então Sensacional. são coisas que você pode aproveitar o molde antigo de um produto que, claro, você não vai usar mais, né, para Uhum. produzir um novo. Então é possível fazer sim, só que tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com furações. Normalmente o porta-molde, para quem não conhece, é cheio de furação de refrigeração, é cheio de furação de fixação de placa, uma placa na outra, pinos extratores. Você tem uma peça, por exemplo, é o controle do PlayStation, já que eu falei dele, né? Uhum. Depois a Aliás, Sony tem eu paga. desmontando o controle do PlayStation 3 lá no vídeo do YouTube. Então é só ver. Aí, legal. E se a Sony quiser patrocinar aí Pô, tem também, que fique à patrocinar, vontade. porra. A Sony é foda. Tem Manda que dois patrocinar. PS5 pra Dois gente. não, quatro. Um Quatro. de brinde para cada um e a gente para desmontar o outro. Isso, é verdade. E mais um pra gente sortear, então. É, boa, boa. Mas essa é uma questão, porque a sua peça está toda furada, tá? O porta-molde está um queijo suíço. Então, claro, se você conseguir aproveitar, por isso que é tão importante o projeto, você vê no projeto, você consegue aproveitar aquilo lá e realmente reutilizar. Quando é cavidade simples, é um pouco mais fácil, porque não vai ter refrigeração interna, vai ser, às vezes você faz um postiço de refrigeração, como funciona com Nossa, molde de sério? balde, com molde Postiço de de refrigeração? copo. Que Oi? legal, cara. Postiço de refrigeração? Sim, Nossa, eu nunca tinha ouvido postiço. falar. Que Porque louco. assim, na verdade, deixa eu pegar Você aqui, pode eu até vou até. mostrar aí que depois vai para o YouTube, aí pode até Ah, mostrar. sim. Eu vou até falar para quem não está assistindo, vendo com os olhos aí, né? Está só ouvindo. Então, por exemplo, a gente tem um copo, vamos supor que isso aqui é um copo. Uhum. Então, a gente tem a parte externa e a parte interna. Então, a parte interna, que seria o macho, é difícil a gente pegar e fazer a furação entrando, saindo de lado e depois descendo para fazer refrigeração. Então, Tá. normalmente se faz um postiço interno, que ele tem um Ah, helicoide que ele sobe e desce por dentro, ou sobe por dentro a água e desce por fora. Então, isso a gente consegue fazer refrigeração de uma forma eficiente, usando torno, usando fresadora, usando centro de usinagem, e não precisa, por exemplo, de uma impressão 3D em metal para fazer essa refrigeração interna super complexa. Então, cara, são soluções simples que você consegue aplicar ali e isso faz com que você reaproveite o molde. Por exemplo, o molde de copo. Você quer fazer um molde diferente do copo? Cara, você mantém o postiço, mantém a extração, que é praticamente igual, você só reusina a cavidade. Então,
até para clientes que querem economizar um pouco, né, na manufatura, na ferramenta, e pretende fazer vários produtos ali, é uma sugestão que eu dou. Claro, eu até aviso isso. Pode ser que dê problema para o cara lá do processista ou do ferramenteiro ele trocar a cavidade de um com a cavidade do outro e dar o problema que você comentou. Ah, porque é muito parecido, é isso. Exato. Aí o que pode ser feito são sistemas como se fosse Poka-yoke, né? Uhum. Ele só vai encaixar se tiver com o posicionamento certo ali, senão ele não fecha e não vai dar para você montar. Aí Se, vai ficar perceptível. se alguém achou muito estranho esse Poka-yoke que ele falou, né? O Poka-yoke, Kinder Ovo, quando vocês vão montar os bonequinhos lá, não dá para montar de outro jeito, só tem um jeito de montar, né? Aquilo lá é um Poka-yoke, a gente fala, são registros de peça que é usado tanto na peça injetada quanto nos próprios moldes, para você não ter como errar posicionamento de montagem, né? Exatamente. É até interessante ter lembrado, né, dessa questão do Kinder Ovo aí. Por exemplo, se a gente for aplicar ao molde no geral, normalmente molde, um porta-molde de polímero ali para injeção, ele tem 4 colunas, né? São 4 pares ali de bucha e coluna. Tá. Então, para algumas peças são tão parecidas que parece que um lado é o outro lado, a gente não sabe direito na hora de montar ali. Então, se for as 4 colunas iguais, 4 buchas iguais, o cara vai fechar de qualquer jeito. E para o molde 0,2, 0,1 milímetros, ou então 5 centésimos, 5 milésimos, cara, já vai dar diferença, Sim. já vai dar rebarba, você vai poder Dá jogar fora seu lote inteiro por conta disso, né? Então, ali, você pode fazer uma coluna dessas deslocada, ou uma coluna mais com um diâmetro maior do que a outra, do que as outras 3. Então, aí não tem jeito de fechar o molde de uma forma diferente. Isso você também garante que você vai ter sucesso aí, não vai produzir 10 mil peças, né? No porta-molde errado. Imagina só, né, cara? É bizarro. Nossa. Meu, uma coisa que eu acho curiosa aí no coisa que eu acabei aprendendo um pouco mais tarde, é essa questão da refrigeração, né? Por que é Uhum. importante eu fazer refrigeração na minha peça? Bom, Hulk, a questão é a seguinte: eu acho que tem tanta coisa, cara, tanto parâmetro para dar errado no molde de injeção. Né? Cara, tem tanta coisa que às vezes eu não acredito como que aquilo funciona. Para você ter ideia. É como a impressora 3D de filamento, né? Pô, o Uhum, cara que imaginou, eu vou extrusar esse filamento, eu vou passar camada em cima de camada, que é um conceito super simples, uhum, mas acredito que um monte de gente pensou nisso e fala, cara, qual a chance de dar certo? Qual a sim. chance dessa camada grudar uma na outra? Nem vou levar esse projeto adiante. Mas teve um louco lá que falou, eu vou fazer desse jeito e vai funcionar. E o cara fez e funcionou. Então, assim, contra todas as probabilidades ali, o negócio funciona, mas tem que ser muito, muito bem pensado. No caso da refrigeração, é o seguinte: o material entra fluindo numa temperatura alta, né? Temperatura de fluidez dele ali, como já derretido, fundido, que a gente Uhum, chama. uhum, Então, por exemplo, os polímeros mais comuns, polipropileno, polietileno, a gente trabalha com 210, 230 graus na injeção. Então, uhum, o material vem quente. O uhum. material vem quente, preenche o molde, claro, ele tem que estar quente para ele poder preencher esse volume, senão ele vai ser um plástico duro, você não vai conseguir trabalhar com ele. Ele Sim. preenche esse volume e ele precisa voltar a resfriar para o estado sólido para você conseguir retirar ele dali e ter sua peça, obviamente, né? Então, a refrigeração te auxilia nesse tempo de ciclo. Uhum. Então, vou fazer um balde, né? Como o caso que você estava conversando ali. Se bem que é isopor, é o expandido, então é um pouquinho diferente. Mas É. no caso de um balde, o pessoal que é dono de casa igual eu, pode imaginar o balde que usa para limpar ele mesmo. Ele é feito no molde, é injetado, Uhum. provavelmente PP. Então, ele entra, flui, preenche a peça e você extrai. Então, vamos supor, um ciclo daquele balde vai ser mais ou menos uns 50 segundos, 1 minuto. Então, Uhum. todo minuto você está produzindo um balde diferente. Sim. Se você não tivesse refrigeração, o seu tempo de ciclo ia aumentar muito. Você ia passar para 2, 3, 4 minutos, porque você não teria nada para fazer com que aquele balde resfriasse e virasse sólido novamente
de uma forma forçada, né? Que a água passa ali dentro fazendo isso. E sem contar que sem refrigeração, conforme você vai injetando, seu molde vai aquecendo. Por mais que ele seja metálico, ele transfira calor, cara, 100 peças, 500 peças, daqui a pouco o seu molde vai estar a 200 graus ali e você vai demorar 1 hora, um dia para conseguir resfriar aquela única peça sua durante a injeção ali, porque, cara, conforme você vai injetando, dando mais temperatura, jogando mais carga térmica nesse seu molde, mais carga térmica ele vai estar segurando e mais tempo vai demorar para você extrair uma peça sólida. Fora que você vai ter que praticamente mandar ferir muito mais rápido, né? Muito mais ciclos, porque, tipo, ele vai deformar, né? Uma peça em alta Com temperatura certeza, deforma sim. bastante. Exatamente. Uma questão da refrigeração muito importante é essa. Então, só você ter refrigeração não vai garantir que sua peça vai sair boa, vai sair num ciclo bom. Então, se sua refrigeração não for otimizada o suficiente para aquele produto, por exemplo, você resfriar mais um lado da peça do que o outro, você não ter essa uniformidade de refrigeração faz com que sua peça empene ou você tenha um rechupe em uma região e a outra não. Então aí o cara pensa que é magia negra que está acontecendo, né? Pô, fiz aqui, refrigeração, tá tudo certinho, mas olha como empena a peça. Não, o material é ruim. Vamos trocar o material, vamos colocar mais pressão na injetora. Aí faz aquele rolo todo, quando era só fazer uma refrigeração, ter feito uma refrigeração mais Mais eficiente. equilibrada, né? Mais eficiente para não ter. Porque esse efeito aí de chupagem, né? De rechupe, né? Eu chamo chupagem, mas é rechupe, né? Eu acho que é. Ele dá muito. Eu falo que é o efeito do bolo de casa, sabe? Então, se você está fazendo bolo no forno, de repente você abre, como dentro está muito aquecido e fora já está mais frio, a parte superior, igual do plástico, né? Igual o bolo. Você tirou do forno muito rápido e ainda ele não está pronto, o meio está líquido e aquecido pra caramba. Só que fora a superfície já assim cristalizou, né? Já esfriou. Não necessariamente cristalizou, já esfriou. E daí o que acontece? O de dentro ele começa a esfriar e ele puxa isso aí para dentro, então faz. Daí ele puxa, né? Ele dá Exato. aquele. Isso tem a ver. Uma vez eu lembro que deu um problema numa peça, que o problema não era nem resfriamento, era o ciclo que o cara queria acelerar em mais um segundo. Uma peça que demorava, sei lá, 4 e 5 segundos. O cara, não, vamos girar em 4 segundos. E daí a peça, porque ela não ficava o tempo suficiente ali no molde para terminar aquela temperatura e ele solidificar e realmente você sacar ele do molde, você extrair. Porque tem um negócio que eu vi também uma vez que eu estava injetando, que eu achei interessante, que a peça sai também um pouquinho quente para ficar até mais fácil extrair ela. Isso Eu achei muito também. louco. Então você, na verdade, todo polímero tem uma temperatura de extração recomendada. Ah, é? Então você Tá. tem que atingir essa temperatura de extração e aí sim você pode extrair a peça. É claro, dependendo da sua tolerância geométrica ali que você tem, pô, essa peça aqui é uma peça precisa. Se eu tenho uma variação de 5 centésimos, eu não vou conseguir encaixar em outra e Uhum. aí eu não vou poder trabalhar muito com essa temperatura recomendada. Eu vou ter que baixar além disso. Então, pode acontecer também. Pode ser que coloque em gabarito depois, para essa peça resfriar no gabarito. Uhum. Mas uma coisa, Hulk, que eu gosto de falar, pode ser meio chato. Quem começa a fazer meu treinamento lá, chega, introdução aos polímeros. Cara, putz, introdução aos polímeros, tem que estudar teoria, né? Cara, é muito importante para entender esse tipo de Sim, fenômeno aí. sim. Então, por exemplo, eu gosto de explicar sempre. O plástico, ele é feito por um monte de cabelo. Vamos supor que é um emaranhado de cabelo. Quando você esquenta, esse cabelo está todo distante um do outro, e quando você resfria, ele tende a juntar e ir cristalizando, que a gente chama, né? Que esse cabelo fica mais juntinho, que são as cadeias poliméricas. As cadeias. Uhum. Então, por isso tem essa contração, porque você injetou no seu molde esse cabelo tudo ajustadinho, tudo lisinho ali, e na hora que contraiu, ele se aglomerou todo, se juntou, empaçocou tudo, e seu volume diminui. Então, Uhum. na verdade, é justamente isso que acontece quando você tem uma temperatura maior em uma zona específica. O cabelo ali está todo solto, enquanto o resto está tudo empaçocado, e que ele, como está solto ainda, ele vai aos poucos puxando e deformando a peça para tudo ficar cristalizado naquela região lá. Então, por isso que acontece isso. E quando acontece rechupe, é até um caso bom, né?
Às vezes acontece vazios no meio da peça. Então, o rechupe você olha com o olho, você identifica, fala, pô, realmente tem um rechupe aqui, as peças com defeito eu vou descartar. Só que quando você usa materiais que tem um módulo de elasticidade um pouco maior, por exemplo, um nylon com fibra, um pique, normalmente são peças mais caras, e você faz uma cagadinha dessa no projeto, você não vê o furo, não vê o vazio, e quando o cara vai usar, a peça quebra bem ali naquele vazio que seria o rechupe, mas pelo fato da peça o material ser muito rígido, acontece essa falha dessa bolha no meio. Ela fica uma bolha no meio, dá aquele oco e, tipo, é ali que tá a extremidade. Que, aliás, você fez eu lembrar um negócio quando a gente fez um projeto uma vez de rosca, que é um problema seríssimo. Porque vem material um de cada lado, aí gera uma linha de emenda, que é a linha de rompimento, né? Quando a gente faz frasco, fala, só fazer uma rosquinha. Cara, vocês não têm ideia de como é complexo fazer uma rosca, cara. A gente já fez uma peça que era uma rosquinha, tal, que era perfume, frasco. Puta, era injetada essa peça. Meu, os caras calculando, eu fiquei impressionado. Foi a primeira vez que eu vi, assim, os caras calculando, acho que 2003, 2004. Logo depois que eu me formei, a gente tava fazendo um projeto lá pra Avon, e daí tinha arroz. Eu falei, não, é uma arroz, cara, é simplesinho, assim, é um donut. Ele falou, cara, deixa eu te explicar, o material, ele vem fluindo dos dois lados, no meio ele tem um meio de curva, né, um meio de rio, aí ele vai vir, quando ele chega aqui atrás, se eu não fizer o projeto certo, vai chegar as duas frias, essa não emenda com essa ponta com essa, e aqui dá o ponto de rompimento, é onde vai quebrar a sua peça. Exatamente. E isso fica muito evidente, essas linhas de solda, linha de emenda, linha de costura, tem vários sinônimos aí, né? Fica muito evidente em frascos, em tampas, que o pessoal utiliza algum tipo de pigmento perolado ou metalizado. Ah, tá. Cara, dá para ver muito, muito, muito bem. Eu fazia com mais frequência antes, algumas análises de peças plásticas, sabe? Até vi um shampoo da minha esposa lá, que era, não sei se posso falar nome aí. Pode. Era um shampoo da 3CM. Quem Eu sei tiver em qual é. casa aí, que tem a tampinha ali, tipo, é meio que um flip assim, só que são duas peças, né? E ela fica realmente daquele jeito, é um perolado, meio um dourado ali. E eu vi aquela linha de solda, eu falei, nossa, eu vou virar aqui e certeza que o ponto de injeção vai estar do outro lado exatamente. E realmente estava ali do outro lado, porque ficou muito, muito marcado mesmo. Então, por que acontece? Né? Tem essa linha de emenda. Só que nessa emenda, a gente tem que pensar que daí os pigmentos metalizados ou perolizados, eles são como se fossem algumas plaquetas, umas moedas mesmo, né? Então, dependendo Pó de da alumínio, orientação né? dessa Por exemplo, pó de moeda... alumínio é usado, né? Misturado, tem um negócio assim, né? Isso, umas plaquinhas mesmo, alumínio também. Então, são umas moedas. Dependendo da orientação dessas moedas aí, vai ter uma refração diferente. Então, isso acontece porque nessa linha de emenda a gente não tá. Eu não tenho tudo alinhadinho desse lado, tudo alinhadinho desse outro lado. No meio é um caos, é tudo virado para um lado, para o outro, porque teve uma turbulência ali Teve um choque, né? De duas duas correntes. ondas, né? Basicamente, tipo, é o Exato. Solimões com o Rio Negro, Rio né? Negro e Solimões. É bem ali, né? Pá! Exatamente. E eu acho. Então, pode falar. Eu acho muito louco, desculpa, eu acho muito louco, porque só para falar até uma coisa, assim, é uma diferença, tá, gente? Existe a emenda do molde para garrafa PET, aquela garrafa de refrigerante que a gente tem, que a gente fala garrafa PET, porque é em PET, ou alguns produtos, eu vejo uma linha de emenda que é a junção dos dois tacelos, tá? As duas partes. Essa linha é outra coisa, não é a junção dos dois, é quando eu tenho dois materiais que encontram no meio do mesmo molde. Eles batem, igual eu exemplifiquei de Solimões do Rio Negro, quando bate, tem a pororoca ali, é onde dá esse negócio, porque o material ele vai resfriando, vai chegando ali, né? Sim, talvez, eu até fiz um post do Instagram há algum tempo, já tem mais de um ano, que é eu falando que o plástico não flui igual água. Porque se o plástico fluísse tão bem quanto a água, você não teria essa linha tão demarcada. Mas como ele flui de uma forma viscosa, que eu até gosto de comparar com um creme dental, ele flui, ele junta ali, ele não tem essa capacidade de se mesclar um com o outro, e aí vira aquela linha de solda ali de emenda. E tem casos, claro, depende muito desse ângulo
em que as duas frentes se encontram, tá? Tá. Então, dependendo do ângulo que elas se encontram, vai formar uma emenda mais frágil ou mais resistente, perto da resistência material. Mas a gente pode dizer aí que essa resistência pode cair até 30% a 50% Caramba. nesse ponto de emenda aí, dependendo da angulação dele, claro. Caramba, cara, que bizarro. Porque É... você cria um entalhe ali, né? Você cria Aham, um ponto de acúmulo de tensão. aham. A olho nu a gente não vê, mas com o microscópio a gente vê que tem um entalhe, um Vzinho, bem onde que está Nossa, cara, eu a tenho um tensão. microscópio eletrônico, vou dar uma olhada. Eu nunca parei para olhar essa parte. Isso eu achei muito louco, cara. E é engraçado, né? Porque tem esse ponto, né, que eu estava comentando a rosquinha. Uma outra coisa também que pegava bastante era fazer, tipo, o que a Apple consegue fazer, que é insano, que é fazer os cantos vivos, né? Porque o Uhum. material para chegar naquele canto, primeiro para fresar aquilo lá é insano, né? Porque você tem as brocas de fresa que tem tamanho, meu, é insano fazer Uhum. aquilo lá retinho e aferir aquilo lá. Mas para o material chegar ali e preencher é uma treta, né? A gente também tentou fazer cubo, cara, bicho. E não era sopro, era Sim. injetado, né? O sopro até dá para entender, mas Sim. era injetado, é muito doido. Questão de cantos, eu não recomendo fazer canto vivo, cara, é muito, muito, muito difícil. Mas se você for querer fazer algo próximo, deixar um raio de 0,25 milímetros. Uhum. Porque o que acontece? Se o seu canto for vivo, a durabilidade da sua ferramenta vai ser muito, mas muito menor mesmo. Então você Porque vai ter que. dá um ponto de rompimento, né? É ali que rompe, Exato, né? porque a gente tem que pensar como se fosse o molde, também essa questão de fluidodinâmica, de Aham, aerodinâmica mesmo. aham. Então você forma vórtices naquelas regiões mais pontiagudas ali, e aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E Aham. realmente essas quinas elas se desgastam com o tempo. Então, dependendo da abrasividade do seu material, você, ao passar do tempo, você vai ter uma borda arredondada já, porque É. você desgastou o material daquela superfície. Então, para isso, você tem que garantir que seu molde seja num material resistente, tá? E também numa dureza superficial elevada para resistir a quantidade de ciclos que você espera que ele resista. E uma curiosidade, você falou disso daí das resistências, uma curiosidade que eu sempre tive o molde, a gente vai lá num bloco de molde em aço tal, e vai depender dos aços para depender também dos materiais tal. Existe têmperas diferentes para a parte da cavidade interna e da parte externa? Como é que funciona isso? Então, a questão da parte externa, normalmente o molde, o porta-molde, né, a gente não utiliza uma têmpera nele. Uhum, O material que é usado normalmente é o SAI 1045, tá. que ele é um aço de médio carbono aí, que ele vai ser um pouco dúctil, mas vai ter ali uma resistência mecânica boa. Alguns eixos não muito especiais, são com esse mesmo tipo de material. Porque, imagine, ali com a pressão da injeção, você tem uma força, às vezes, de, sei lá, 2, 3 toneladas querendo abrir esse molde. Perfeito. Então, o seu material ele tem que ter uma flexibilidade, uma ductilidade ali, tem que ser do nível estrutural para que ele possa deformar, mas voltar à posição original, caso ele passe desse limite, tá? Então, isso é muito importante, porque Seria o se você efeito tiver um elástico, material basicamente, isso? isso, ele tem um certo efeito elástico. Ele, claro, Tá. ele não pode ter tanto, né? Não Sim, pode sim, ser sim, sim. um aço 1006, um aço carbono ali de baixíssimo teor de carbono para não deformar tanto, mas ele Uhum, tem que deformar um pouquinho. Porque uhum, se a gente for usar um VC 131, por exemplo, que é o material que se usa para fazer facas de corte de aço mesmo, para cortar aço, uhum. cara, aquele material ele é muito resistente. Mas se você passou do ponto de força que ele suporta, ele trinca no meio na hora e, cara, parece chocolate congelado, que você corta ele, ele trinca e, E cara, vai, né? acabou. Vai numa. Que doideira, meu. Exato. Então, aí por fora, normalmente eu saio 1045, e aí por dentro, na cavidade mesmo, porta-molde, é muito usual se utilizar o P20, o ISE P20, que ele Uhum. tem uma usabilidade boa, tem uma resistência parecida com o 1045, e aí você pode também nitretar essa cavidade. Normalmente, cara, quase a maioria dos moldes que eu faço aí, eu recomendo fazer uma nitretação superficial. Tá. Tem um problema com isso. Você tem que garantir que seu molde está 100%.
porque depois de nitretada essa camada superficial, para você conseguir reusinar, fazer qualquer tipo de operação nessa Cavidade, nesse... cavidade, aí, cara, já era. Fica muito, muito duro, você quebra a broca, gasta fresa e você não consegue usinar direito essa cavidade mais. É quase chegar lá no pré-sal, né? Você arregaça as brocas antes mesmo de passar de 1 metro, né? Tipo isso mesmo, o negócio não vai, não vai. Porque justamente para você ter essa dureza superficial elevada para suportar, por exemplo, o nylon com fibra de vidro, é um material super, super mesmo abrasivo. Então ele Uhum. passa já gastando tudo. Enquanto Caraca. um PP, por exemplo, um PE já é muito mais tranquilo. Então você não precisa disso tudo muitas vezes, né? Se for de poucos ciclos. Então são alguns pontos aí que a gente sempre tem que analisar quando for pensar aí nos polímeros. Cara, tem alguns casos, inclusive, que o postiço ali, o macho, baldes também de tiragem alta, copos, que tem esse postiço redondo interno, que é um postiço volumoso, principalmente em questões de balde, eles são feitos de cobre berílio, porque eles têm uma troca térmica muito boa e uma resistência superficial relativamente boa também para esse tipo de aplicação. Então, a troca Que louco. térmica é muito mais rápida, muito mais eficiente do que com aço, e você consegue ciclos menores a partir disso. Essas duas coisas que ele comentou, o negócio do aço, né, dele ser maleável, é por isso que as pontes elas não são rígidas. Se ela balança, fique feliz, porque se ela fosse rígida, primeira trepidada ela ia rachar no meio, né? Tem muito Exatamente, cara. esse conceito. E agora, isso aí que você estava falando sobre essa troca térmica, é mais ou menos o conceito do cooler, né, do computador. Tipo, o alumínio ele é usado porque ele troca muito, ele absorve o calor, mas ele perde calor muito rápido, e ele é todo entranha, parece um intestino, né, cheio de nervura, justamente para aumentar a área superficial e perder com mais eficiência, né? Na verdade, esse é o verdadeiro Exatamente. cooler, né? Você chama a ventoinha de cooler, você está chamando errado. É esse tipo de ação, né? Exatamente. A ventoinha, na verdade, só dá essa vazão de ar para o ar passar ali e trocar esse calor através do cooler, né? Essas aletas que a gente chama ali, Isso. que faz esse papel. Então, quanto maior a área superficial, maior a taxa de troca térmica aí desse aparato. Então, se você não perceber assim, o cooler é para fora, tá, gente? Pelo amor de Deus, você tá jogando ar sujo para dentro e não fazendo sair ar. Aí você vai queimar sua peça. É sempre para fora, Pois é. aumentar a fluidez. Cara, isso é muito louco. Uma coisa que eu fiquei curioso, você fez uma porrada de projetos de molde, né? Aí a última vez que eu tinha falado com vocês, falou, mais de 600 peças aí você já fez de molde, que é molde pra caramba. Cara, uma Muito coisa que molde. me encanta, que eu já vi trabalhar, foram dois tipos de molde, aliás, dois tipos que eu achei incrível, que era para escova de dente, os caras faziam um molde que era um molde rotativo, na verdade a peça era rotativa. Ele injeta a primeira parte, que seria a sobreinjeção. Ele injeta a primeira parte, o molde gira, né? Entra na segunda cavidade, e daí você tem que compensar aquela segunda cavidade com o tamanho da escova injetada para ele entrar, e depois eles injetam a borracha. Esse é um dos Exato. modelos, cara, eu acho lindo. E coinjeção e biinjeção. Qual a diferença efetiva disso? E como é que funciona a produção? Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem maior, nesse caso, por exemplo, vamos supor dessa biinjeção, sobreinjeção, né? Eu conheço Uhum. mais pelo termo de sobreinjeção. Uhum. Então, biinjeção normalmente é uma injetora que ela consegue injetar simultaneamente. Dois E, materiais, né? tipo, isso, tipo lente de farol de automóvel, que tem o laranja, o vermelho, o transparente, caminhão, né, por exemplo. Uhum. Então, nesse caso, aí você precisa do mesmo material, mas são três cores diferentes na mesma peça. Uhum. Então, a sua injetora tem que ser capaz de injetar esses três materiais simultaneamente para que eles preencham essa sua cavidade e você consiga ter a sua peça final ali numa pancada só, digamos assim. No caso da sobreinjeção, que é esse caso, escova de dente, Cabo de ferramenta. ferramenta, chave de fenda, gilete, quer dizer, na verdade, lâmina de barbear, né, que tem ali, Depois tira o que eu não xerox uso faz disso, eu acho. tempo.
Então, ali são, na verdade, você tem uma peça, igual o Hulk explicou aí, você tem uma peça, você tem que ter uma compatibilidade química entre esses dois materiais, o material rígido e o material flexível, normalmente, que vai ali por cima. Então, você injeta uma peça, você pode tirar da máquina e colocar em outra máquina, ou então o seu molde girar e você ter dois canhões ali para injetar esse material, né? Uhum. Então aí você ganha em questões de liberdade, de geometria, liberdade de design também. Você consegue agregar valor no seu produto final por você ter às vezes uma geometria mais ergonômica, você ter nos pontos principais de tensão ali que poderiam causar, machucar a pessoa que está utilizando ali. Então, melhorar essa ergonomia do usuário, você adiciona esse tipo de material, né? Lembrei agora da questão da parafusadeira elétrica, né? Que também tem bastante. Você Tem, tem o verdade. corpo dela, que é feita em poliamida ou PBT, e Tá. aí nessas regiões ali de grip mesmo, você adiciona esse TPU, TPE, TPV, vários tipos de materiais aí que podem ser utilizados. Então, normalmente, nesse caso de sobreinjeção, você quer dar uma qualidade maior para a peça. Se você tiver a molde rotativo ali numa injetora que permita isso, aí você consegue tempo de ciclo mais baixo. É. Nesse caso também de coinjeção, aí você precisa de materiais diferentes ou cores diferentes na mesma peça e serem injetadas ao mesmo tempo, em vez de 3 peças diferentes, no caso do farol ali do caminhão. Uhum. Então aí você ganha tempo, você ganha produtividade, e isso na indústria é tudo, né? Ainda mais Uhum. nos polímeros. Uhum. Está injetando ali, vamos supor, 10 mil peças por mês. Se você economizar 5 segundos ali por peça, cara, olha quanto você não está economizando. 50 mil segundos. Coisa pra caramba, meu. E isso 10 mil peças, ele tá falando assim, uma produção baixa, tá? Produção Baixa, moderadinha, sabe? sim, Ah, 10 mil peças. Que ele fala 10 mil peças, para então eu posso fazer, cara, 10 mil peças é ponto de partida, tá ligado? Sim, é o mínimo exato. para começar a valer a pena. E isso eu acho também um negócio muito legal na injeção, porque tem toda a questão dessa poesia da injeção, ah, eu quero fazer injetado, tal, não sei o que lá. Mas tem assim as suas necessidades, né? Porque assim, injetado é legal, mas se você for produzir grandes quantidades e se é, questão de ciclo e venda e coisa assim. Porque se for fazer em Uhum. baixa, nem vale a pena, né? Porque Pois é. só o tempo de, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, né? E que é legal você também, o seu olhar sobre isso, que é o setup da máquina, né? O famoso setup da máquina, que é um problemaço. Quer dizer, eu tenho que. Sabe Uhum. quando você vai trocar É mais ou menos assim, né? O canhão de injeção, ele é muito semelhante ou parecido com o que acontece aqui, que é por cisalhamento, é outro processo, mas é muito semelhante à sua impressora 3D. Ele tem um bico, vai aquecer esse bico, e quando você troca o filamento, ele pode entupir. Você muda de filamento, pode dar entupimento nesse filamento e pode dar sujeira na peça. Só que você não pode deixar sujar. Só que imagina que uma peça dessa é uma máquina gigantesca de injeção, gigante, às vezes não é nem tão gigante, mas é grande de injeção, que, cara, você tem que limpar o canhão inteiro e preparar todo o setup para cada material, para cada tipo de molde. É isso, né? É muito. E outra, dependendo do tempo que esse material ficar no canhão ali sendo aquecido, ele vai degradar. E, cara, para você tirar, vai ser como se fosse tirar um carvão ali de dentro mesmo, porque não vai fluir mais, está totalmente degradado, cara. Uhum. E você tem que tem que saber limpar. E normalmente tem canhão aí que, por exemplo, para você encher ele, são 25 quilos de material. vinte e Cara. cinco quilos de poliamida, R$ 50 o quilo, faz as contas aí de quanta grana que não tem para encher um canhão só. Se você perder esse material aí, um abraço. Quanto pesa um balde, mais ou menos, em material? Um balde de Um esses que a balde, gente usa. cara, eu imagino que umas 100 gramas, Tá. Eu só queria começa mais colocar, aí. só queria colocar isso porque ele está falando de 25 quilos. 25 que você falou, né? Cara, Isso. olha a quantidade de balde que produz as porras dos 25 quilos, né? Só para vocês terem uma noção, que às vezes a gente tem noção disso daí. Tem uma outra coisa também que é legal comentar dentro desse processo, que eu gosto muito de mostrar o kit revel, aqueles kits de montagem, né? Que a Uhum. gente vai lá, monta carrinho e tal. E eu já mostrei para muitos alunos, falei, meu, o que vocês acham disso, né? E uma das primeiras coisas que acontece é, nossa, que desperdício de plástico, é um absurdo tal. Falei, você sabia que isso aqui é galho de injeção?
né? E é assim que sai a peça do seu celular, porque são várias cavidades, e eu já vi peça que 60% do material injetado era só desses galhos de injeção, ou seja, o que eu vejo, o que eu sinto, que eu pego na mão, era 40% da produção de plástico. Depois eles pegam o plástico, óbvio, eles moem, reciclam isso, mas, meu, tem isso que é muito delicado. E essa fluidez é super complexa, é quase se fazer um duto e você tem que ir reduzindo no ponto certo e fazendo toda essa condição, né? Exato. Eu tenho um cliente, inclusive, que há pouco tempo atrás veio aqui no escritório e quis fazer um conjunto, é o molde de família que a gente chama. Uhum, Então, são 3 pares de peças diferentes, do mesmo material, só que com dimensões diferentes, e ele uhum, queria fazer no molde só porque ele podia fazer. uhum. Então, aí eu dei um jeito de fazer todos esses Caralho. produtos em um único molde, então teve que simular isso, questão de pressão, questão de tempo de injeção. Cara, refrigeração, para você conseguir fazer isso funcionar, é muito pixel para dar errado, muito pixel para falhar. Ah! E tem muita gente que faz, cara, faz as peças ali, coloca e mesmo canal de refrigeração e vamos vendo o que dá, depois a gente mexe e arruma. Mas, Uhum. cara, Foi por olha o tentativa e erro, BO. né? É insano. Se fosse na primeira, você colocar uma pressão acima, que muita gente faz isso, muita gente chega lá ao molde, o cara coloca a pressão máxima e injeta, o molde abre, você tira uma folha sulfite com a sua peça no meio, praticamente. Caraca. Porque o molde abriu, né, Uhum. pela pressão. Então, ali, se você fizer isso, cara, muitas vezes você pode perder o molde porque entortou a cavidade. Então, a cavidade entortou, já era. Você só sempre vai injetar com rebarba. Ali, um abraço, rebaixa de novo, faz a reusinagem. Então, Putz, não grilo. tem jeito mesmo. Então, nesse caso, tem que fazer toda essa análise para isso funcionar. E aí, por isso que muitas vezes, quando tem uma tiragem muito alta, eu recomendo para o meu cliente a câmara quente. Uhum, A câmara quente ela elimina esses galhos, então teria um galho interno uhum, ali na câmara, na parte da P1, na parte da placa superior, que uhum, aí vai aquecer esse material, vai funcionar como se fosse a impressora 3D mesmo, ali o hot uhum, end, né? Vai uhum. aquecer aquela superfície, aquele volume, vai injetar material e você não perde esse material. Conforme você tem outro ciclo e injeta de novo, você perde, claro, só o último ciclo aí dessa matéria-prima. Então, cara, igual você falou, muitas vezes 60% da massa do produto é galho. Então, você imagina quanto que não se perde. Não só de material, é mais questão de calor, que é, na verdade, energia, tempo também fazendo isso. Você tem que triturar esse material e você não pode reutilizar esse material reciclado completamente. Você tem que misturar de 10 a 20% com a matéria-prima virgem para poder Ah, injetar isso de é? novo. Ah, é? Não sabia disso, Tem não. que bater cor, cara. Ah, bater cor é foda, cara. Puta, como é foda. Porque não é lenda, porque eu já vi isso acontecer dependendo do horário do dia que você injeta e a condição da fábrica, se ela não tiver condições normais de temperatura e pressão, pode variar a cor da sua peça. Entre um Cor dia frio ou um dia dimensional. quente. É. Cara, dimensional. Às vezes você tem uma variação de 1/10 de milímetro aí, porque você começou a injetar de manhã a 20 graus e chega de tarde aqui em Maringá, tá 38, 39 graus. Então, o parâmetro nesse meio termo, nesse meio tempo aí, ele muda o parâmetro de injeção. E o operador, tem que ficar ligeiro com isso aí também. Caraca, então o tempo todo ali mexendo, fora o setup. Quanto tempo demora um setup? Pode demorar um dia todo, né, cara? Fazer o Cara, setup. dependendo do molde, demora. Dependendo do molde, demora. Mas se pegou o jeito já, o pessoal da fábrica tem esse setup inteligente aí, que eles sabem qual máquina que vai, quais os parâmetros que já foram testados nessa peça, tem essa ficha já pronta, cara, 1 hora, até 3 horas aí, em um molde convencional, vamos supor, de 300 por 400 milímetros, é o que é usual aí. Tá. E daí você faz uma primeira lote, que são os tryouts, para testar, é isso, né? Exato, isso. Tem essa questão, né, das 2, 3 horas. Pode parecer pouco tempo para quem não é da área, mas em 2, 3 horas você injeta muita Sim, peça. Se sim. tivesse funcionando a máquina ali batendo, então a diferença de você parar 3 horas ou parar 6 é muito grande. Então, às vezes, você consegue fazer 1.000, 2.000 peças nesse tempo, chutando É. baixo.
Tanto que já teve momentos em que o cliente quer injetar aí 5.000 peças, alguma coisa assim, o cara vai falar, mas você quer 5.000 peças quando? Eu falo, cara, queria 5.000 peças por mês. E daí ele fala, bicho, vai sair o dobro do que se você fizer 10.000 peças. Eu falo, como assim? Cara, só o setup da minha máquina, para valer a pena eu parar uma injetora e fazer todo o negócio, o ciclo que eu vou fazer essas 5.000 peças, praticamente o setup da máquina é metade do tempo todo que eu vou usar. Exato. Tipo, não vale a pena. Então, vê aí se você não quer 10.000, eu te injeto para 2 meses, para 3 meses, porque 5.000 não vai rolar, né? É bem isso aí, porque isso aí vai caindo ali na conta, vai pingando na conta da peça, né? Sim, é uma questão importante. A gente fala, o molde pegou ciclo. Normalmente você tem algumas peças ali, por essa questão da refrigeração, a refrigeração é dimensionada da utilização do molde no meio do fluxo de trabalho ali. Então, quando você coloca o molde na sua injetora, o seu molde está a 20 graus e está mais frio do que ele precisava. Muitas vezes você é o suficiente, você está a 60 ou a 40 graus com esse molde, é o ideal, né? Então, você está com o molde a 20 graus, até ele esquentar e pegar ciclo, você tem essas peças que não estão 100% de acordo com o que foi dimensionado seu molde final. Então, normalmente são peças refúgio, são peças que são praticamente jogadas fora. Então, dependendo do tamanho da peça do cara, 1.000 peças, cara, 1.000 peças, então você vai perder essas 1.000 peças já. A sua produção seria isso, então tchau. E você paga por essa perda, né? Que na verdade é o momento da preparação do seu molde, né? Para testar, para validar, né, os dados e deixar nas condições. E se você, por exemplo, você injetou 10.000 peças, 20.000 peças seguidas, essas 1.000 peças vão representar 10% ou 5% da sua produção. Sim. Que vai para o custo das suas outras peças que sobraram. Isso é um fato. Exatamente. As peças boas. As peças boas. Uma coisa que eu queria te perguntar a questão da injeção a gás. Qual que é o grande diferencial e por que ela é tão boa? E essa é a tecnologia mais de ponta que tem hoje ou tem tecnologias mais avançadas, né, desses processos de termopolímeros? Tem 2 processos que são super avançados aí, que é o heat and cool e tem também injeção a gás. A injeção a gás, o mistério aí é que você consegue, em peças com paredes espessas, adicionar esse gás nobre ao meio da injeção. Claro, a injetora tem que ser preparada para isso, tem que ter um sistema muito caro para fazer isso funcionar. Dependendo da indústria, isso vale a pena. Você consegue reduzir o material utilizado na sua peça, ter peças de paredes espessas e ainda assim não ter rechupes, não ter deformidades por conta desse gás aí que se insere no meio. Então a peça fica um pouco porosa, digamos assim. Tipo então, isopor, assim, tipo. Isso, aquele seu volume não é totalmente massa de polímero. Isso. Claro que não é algo tão poroso assim, né? Mas sim. Não, é microporo, gente, mas assim, a gente está falando aí a gente já teve uma discussão, por exemplo, nos baldes aqui atrás, que dá para ver aí no vídeo aos baldes que a gente faz, que eu acho que foi do Thanos, que a gente tava falando assim, ó, com 172 gramas, esse balde ia ficar numa espessura bacana, legal, tal. Aí, por questão de custo, um monte de coisa, vocês falam, puto, o cara reduziu pra caramba. Não, foi reduzido para 164 gramas. Foi reduzido menos de 10 gramas e isso deu um puto impacto no custo da peça final. Então, assim, 1 grama, cara, é, tipo, muito valioso para a indústria. Né? E eu tô falando de uma peça que foi produzida uma vez, 150 peças, sopro, brinde, né? Tanto que a gente queria fazer mais espessa, o que eu acho que valia a pena, porque aí não ficava mole em alguns pontos de extremidade. Isso estou falando numa peça que é soprada, que tem outras condições, mas é só para vocês terem ideia de assim, se você reduz a massa da peça em 5%, cara, né, você já reduz para, vamos dizer assim, se reduz em 10%, isso quer dizer que ao invés de você produzir 10, você vai produzir 11 agora com a mesma quantidade. É nesse cálculo que se faz. Que louco. Que gás que é? O hélio? Qual gás que é? Não é hélio. Tipo, viajei. Se eu não me engano, é alguma mistura. Eu não tô lembrado, viu? Posso estar falando besteira aqui, então depois o pessoal procura. Mas se não me engano, é argônio. Eu não tenho tanta certeza. Não tenho tanta certeza disso. E tem o processo do heat and cool, que é o processo que normalmente você tem aquele acabamento black piano, que é aquele preto brilhante mesmo.
que para você conseguir chegar naquilo lá, você tem que dar uma temperatura de molde muito alta. Mas assim, uma temperatura de molde muito alta vai causar para você um tempo de ciclo elevado e vai causar também deformações. E o pessoal teve a brilhante ideia, cara, de aquecer o molde durante a injeção, terminou de injetar, já entra a refrigeração ali reduzindo drasticamente a temperatura do molde, e aí sim você consegue os efeitos de brilho ali e Vai fazer detalhes quase ali uma do molde têmpera ali na quente. hora, assim, pá! Faz por choque Exato, é tipo de térmico, um né? segundo para o outro, Por exatamente. choque térmico. Que Então, doido. completou a peça, já vem o frio gelado ali e faz ela solidificar. Caramba, mas é treta esse molde, hein, meu? Caramba, bicho. É Eu, treta. uma vez a gente falando desses negócios de gás e tal, lembrei que uma vez, analisando umas peças, assim, principalmente umas peças mais piratex, que os caras fazem de qualquer jeito, Uhum. peças queimadas, né? Você via que a peça estava meio queimada em alguns pontos. E daí, estudando e vendo, até conversando com algumas pessoas, falando, mas isso daí é problema de saída de gás. Porque eu lembro que o cara falou assim, meu, imagina o seguinte, eu estou injetando uma peça numa puta temperatura. O que tem dentro do molde? Ar. Né? Esse Uhum. ar ele precisa ser deslocado, ele precisa sair do molde, porque senão ele vai causar Exato. uma contrapressão e eu estou pressionando e esse ar é altamente aquecido. Isso daqui que você está vendo é um problema de não saída de extração de gás. Então ali fica de gás não, do oxigênio, né? Do oxigênio que está ali. Então ali fica Uhum. retido e queima a peça na hora que está injetando. Então você vê essas partes de Exatamente. queima assim. Isso. Falei, É o cara, efeito, é o efeito diesel que a gente chama. Então, ah, você tem uma esse é o pressão. efeito Deezer? Ah, Isso. que Você tem uma louco. pressão tão alta que você faz com que aqueles gases entrem em combustão e queimem a sua peça. Puta, chega a entrar em combustão? Sim, por isso que fica queimado. Caraca, mano. Aham. Achei que era Muito mais. Não, doido. não sabia que entrava em combustão, achei que era mais uma temperatura elevada e a diferença entre a temperatura do plástico. Mas ele entra, então carboniza aquela porra. É Sim, isso? cara, tem peça que fica preta, É, aquela parte. fica um. Tipo, tipo tampa, por exemplo, que você tenha bem na parte que você faz a união ali, que fica a linha de solda. Bem Aham. naquele ponto ali, se você não fizer uma saída de gases, vai dar um defeito desse, de efeito diesel. Vai Cara, queimar, e muitas vezes não queima, mas a peça não completa. É uma pressão um pouquinho mais baixa. tá. Então, por mais que você mande ali o material, ele não vai preencher porque não tem para onde o ar sair, só que não é o suficiente para entrar em combustão também. Tá. É o que, assim, fazendo uma analogia bem besta, mas uma analogia que faz sentido, é quando você vai fazer um molde de, sei lá, de silicone, e daí você tem que bater, né? Quando você joga a resina lá dentro, você tem que bater ele para sair a bolha de ar e fica a bolha. Na hora que você tira, você vê que tem a bolha de ar e tá, sua peça tá com defeito, porque o ar não conseguiu subir, não conseguiu sair, né? Porque você tem um ângulo Exato. negativo, né? Ou você não bateu direito a Uhum. peça para retirar isso. Só que na injeção isso aí acontece rápido, não tem como bater o molde, né? Exato, é. E como eu já vim da linha do molde de injeção, quando eu vou fazer molde de silicone, eu já faço a saída de gases A seda também. com os palitinhos, né? Você vê lá e vai pô, É, sair daí com o palitinho. Cara, exato, já para ter menos problema. como é que você faz? Aí é uma curiosidade. Como é que faz para o molde não? Porque assim, molde é de micrômetros, cara. Ele molda, principalmente os plásticos. Como é que ele não molda essas saídas? Ou a gente não vê? Tá lá na peça, consegue enxergar essas saídas de molde. Com extrator a gente enxerga ali, gaveta também. Isso aí eu tenho facilidade. Uhum. Agora, dá para enxergar isso daí e falar, puta, aqui tinha uma saída de ar ou não? Normalmente não, se o molde for bem feito. Como é que você faz para evitar que ele não dê isso, cara? É que assim, cada material ele vai ter uma certa viscosidade. Perfeito. Dependendo do material, de forma geral, claro, vai ter material que vai ser diferente, 0,2 milímetros. Então, dois Dois décimos décimos. vai ser o suficiente para você fazer essa cesta de gases. Claro, tem alguns Ah, casos que vai ter que usar um décimo, vai ter que usar menor ainda para fazer isso. E normalmente se faz com uma retífica essa uhum, linha de fechamento do molde, então ela fica bem lisinho e uhum, também você desce com a retífica para fazer esses canais aí de escape de gases. Então é uma espessura que o material não consegue passar por ali, uhum, por conta da viscosidade, né? tá.
E também tem a ver o caminho de fluidez dele também? Como ele está tendendo aí de um canto para o outro, ele acaba não escapando por tangência, alguma coisa assim? Fiquei pensando, sei lá. Ali, na verdade, não, porque a pressão é tão alta que qualquer espaço vazio Ele vai que ele preencher. não. Que essa capilaridade, vamos dizer, que ele não consiga, que ele consiga entrar, cara, ele vai sair, ele vai escapar. Tanto é que até se você colocar uma força de uma pressão muito elevada no molde que não resiste, seu molde vai querer abrir. Ele abre o molde e para tentar escapar, o material consegue tentar escapar Fica aquela dali. emenda bonita que fica só umas carpinhas assim, fica só Não, uma quando linha. fica emenda, fica bom, cara. Mas tem vezes que o cara coloca tanta pressão que você tira assim, o papel, como se fosse uma Cara, folha, eu já vi fica isso, as cara. peças aqui. Eu já vi isso, cara. Fica uma folha super fininha com. É Pois insano. é. E, cara, me diz uma coisa, você tá aí com um curso aí para, como é que é o nome aí do curso, cara? Para os polímeros? Isso é o projeto de peças plásticas. Construídos para essas plásticas, cara. Como é que é essa história aí? Como é que a gente faz para assistir essa bagaça? Como é que é? Ah, então, o treinamento ele é gravado, né? Então fica para acesso para qualquer momento. Então o pessoal também me perguntar, não, mas que dia que é o curso? Não, é 40 horas, esse material está gravado, você pode assistir quando você quiser, tem acesso. Eu posso deixar o link com você depois para quem O tiver link está aqui interesse. embaixo para quem tiver interesse. Isso aí, projeto de peças plásticas. Então, eu ensino principalmente o meu método de como eu trato o projeto de peça plástica, o projeto do produto. Uhum. Porque eu acredito que o grande segredo de uma peça, de um produto funcionar e do molde funcionar também, está em você projetar a peça já preparada para injeção, ou preparada para termoformagem, preparada para automoldagem. Então, esse é o grande segredo, você deixar seu produto preparado para aquele sistema. Então, Uhum. você já definir ponto de injeção, você saber onde vai ficar a extração, você saber já onde vai ficar escape de gases, saber o tempo de ciclo, tudo isso no produto já antes de fazer o molde. Então, como Caraca. eu já trabalhei bastante com ferramentaria, eu vejo que é possível sim, o cara que projeta o produto mandar já isso fechadinho, redondinho para a ferramentaria fazer e evitar erros aí futuros. Então, lá eu ensino meu método para que você projete as peças plásticas aí com maestria, chegando nesse que eu chamo do estado da arte do projeto de Que peças irado. plásticas. Que legal, é bonito isso. É que o estado da arte eu chamo, não é você fazer o melhor projeto do mundo, fazer um projeto Sim, Apple. sim. Cara, às vezes o seu cliente não tem o orçamento da Apple, muitas Uhum. vezes não tem, para fazer Sempre, o projeto final. muitas sempre vezes não tem. Muitas sempre, quase todas. É, Então, você tem que mostrar o melhor caminho para ele com aquele orçamento limitado que sim, ele tem sim. dentro da tiragem que ele precisa, dentro das necessidades dele. Então, sempre você vai atender o usuário final baseado nas limitações que o seu cliente, quem está te contratando ali, o fornecedor do produto, tem de limitações. Então, balancear tudo isso e encontrar esse estado da arte do projeto de peças plásticas aí do seu produto plástico, tá? De Uhum. preferência, eu dou muito enfoque no injetado, porque eu vejo que onde o pessoal sofre mais, tem muita dificuldade para fazer mesmo o projeto, ainda mais por conta da ferramenta, né? A ferramenta é muito cara para você perder e colocar em risco aí 100 mil reais, 700 mil reais, como a gente estava É, conversando é. antes da ferramenta, né? Então você imagina. E eu ensino esse passo a passo do projeto e com alguns módulos ali de recursos que você vai utilizar. Calcular encaixes, calcular nervuras, dobradiças, como utilizar, reforços de borda, questões de reforços na estrutura da peça mesmo, montagens, tanto conectáveis quanto montagens permanentes, com rebite, com adesivos, tudo isso eu abordo lá. E também tem os módulos extras com aulas práticas, tem também ali sobre impressão 3D FDM, que é muito importante, tem algumas definições que a gente tem que seguir Uhum. para fazer em FDM também. E em breve vai sair definições específicas, tanto para rotomoldagem, quanto Uhum. também para termoformagem, que são processos importantíssimos aí que se tem na indústria. E muitas vezes, como a gente falou, né? O seu cliente tem pouca tiragem, quer fazer 1.000 peças, 100 peças, e não compensa você fazer um molde de injeção para isso. Então, Uhum. tem que seguir por outros caminhos. Sim.
E manter a qualidade, aí é que tá. Acho Exatamente. ótimo, cara. Eu já vi lá o site, é animal, galera, vale a pena pra caramba. E o Alan manja pra caralho, né? Sempre que eu preciso, eu tô enchendo o saco dele aí, Que os isso. projetos. Chegando quase 100 alunos agora, então talvez na próxima abertura de turma a gente passe os 100 alunos já. E quem quiser fazer parte aí, tá aberto. Vai ter, só lembrando, Hulk, vai ter a Masterclass Plastic Parts, que eu dou um gostinho Verdade, de como vai verdade. ser ali o curso de peças plásticas. A gente analisa casos, caso a caso, de peças reais mesmo. Uhum. Eu trago lá, a gente entende tempo de ciclo, entende temperatura, entende o que foi acertado naquele projeto, o que não foi tão acertado assim, o que foi errado. E é muito importante para quem está começando já ver esses estudos de caso nesse sentido, porque consegue já aplicar e ter conhecimento de que não é só você modelar no 3D que sua É. peça vai ficar boa. E além do mais, é interessante falar nisso, porque hoje a gente está vivendo um momento totalmente diferente, né? Que o desenho técnico ele já cai por terra, o desenho técnico convencional que a gente tem, e agora você faz um modelo técnico, né? Um modelo 3D técnico. Então é aquela peça, é aquele bloco, aquilo lá que você modelou que vai ser usinado. Então, se a gente ganha por não precisar mais se preocupar, deixar o raio certinho, deixar a medida zeradinha em relação a tipo, se é um número pi, tudo bem, a máquina ela vai copiar isso daí, não tem problema. Antigamente tinha que fazer essa compensação, só que hoje o seu modelo ele é a peça que vai ser usada como base para a usinagem do molde. Né? Então, se Exato. você não desenhar muito bem, não souber dessas condições, você pode modelar coisas ou até desenhar projetos que não são viáveis de produzir. De repente, você apresenta para o seu cliente, o cliente, eu quero, aí você vai produzir, dançou, né? É um exemplo bom Sim. disso, que eu ia dar até essa casinha que a gente está fazendo em Roto, quando era injetada, tinha um monte de condições que a gente podia fazer, um monte de situações, e quando foi para Roto, né? A gente até estava comentando, tinha até um negócio do projeto, ele até falou, mas aqui é isso aqui que nem você fez. Eu falei, não, em Roto isso aí não dá. Em Roto, a ferramenta, a extração que a gente está pensando, como vai ter que ser, é de outro jeito. Então, é nesse momento que eu tenho que barrar meu cliente, falar, olha, meu querido, a gente pode chegar até aqui. Daqui para cá, não consegue. Então, vamos achar soluções para responder a demanda. Não adianta colocar uma Exatamente. ferramenta ou alguma coisa e falar, isso aqui a injeção faz, ou o processo vai fazer e não faz, é Pois custoso. é. Tem uma coisa que as pessoas falam um pouco, que é o retrabalho, ou quando a pessoa tem que pegar a peça que tirou do molde, ele tem que cortar, usinar, fazer um acabamento, sempre tem uma parte humana que vai fazer ou algum corte, ou algum refilamento, ou passar um estiletão para tirar a rebarba, sempre tem Uhum. isso, então isso é importante Exato. até para pensar na coisa. Muito bom, cara, muito bom, Alan. Quer fechar aí com alguma coisa? Queria agradecer para um caramba. E adoro eu falo isso para você, cara, falar ao vivo, ao vivo não, né? Depende do horário que você estiver vendo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar Quase ao online, vivo. né? Quase ao vivo, né? Que eu adoro os posts que são os storytellings aí, que é treta fazer, e é muito bom ali para dar um primeiro passo, falar, puta, entendi para que serve e onde usa. Exatamente. Hulk, obrigado demais pelo convite. Obrigado a você. É muito bom conversar com você por aqui, falar sobre detalhes mais técnicos do projeto de moldes, peças plásticas também, tá tudo interligado, né? Eu sempre falo que você vai projetar uma peça, você tem que ter certeza. Processo, material e geometria. São 3 pontos, 3 pilares que eles vão estar sempre juntos e Uhum, você não consegue modificar um sem modificar o outro. perfeito. Então, se vai mudar o material e quer manter o processo, cara, você vai precisar mexer na geometria. Então, são esses pontos, eles são fundamentais e talvez esse é o recado final que eu quero deixar para quem está assistindo a gente, tá? É. E eu gosto muito de conversar com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí Vai ter, cara. também. Você gravar para o Projeto de Mestre, o meu podcast lá. E Convite seguir aceito no ar. divulgando. Não, vamos marcar semana que vem já, hein? Eu vou cobrar. Cobra não. E vamos seguir aí divulgando conhecimento técnico para as pessoas, porque a gente precisa, eu acho que esse é talvez minha principal missão, divulgar esse conhecimento e também fazer as consultorias para que a gente consiga desenvolver a nossa indústria nacional, porque eu acho que ela está tão fraquinha perto do que ela poderia estar. Cara, e Então, a ela minha tem potencial, contribuição, né, cara? E ela tem pois potencial. é.
Então, pô, subindo a indústria, a gente tem uma economia mais forte, a gente tem geração de empregos e todo mundo consegue ficar bem aí. Então, essa é a minha missão. Eu espero ter contribuído um pouquinho com ela aí hoje no seu podcast, para o pessoal que te ouve. Não, contribuiu pra caramba. Alan, obrigado, cara. Aprecio muito o trabalho, cara. Acho incrível. Acho um trabalho fundamental, porque é quando a gente começa a materializar, né, a ideia de um projeto, a ideia das coisas. Mas é isso aí, galera. Se vocês quiserem saber qual foi o molde mais complexo e mais complicado dele, se inscreve lá no curso, pergunta para ele diretamente que ele falar para vocês. Isso aí. Beleza? Valeu, Alan. Valeu, Hulk. Obrigadão.